iniciarmos agora o tópico de macroeconomia. E tem alguns temas que eu preciso tratar com vocês nesse tópico, como qual é o objeto de estudo da macroeconomia, vamos falar de produção, de PIB, do ciclo de negócios, comportamento das variáveis macroeconômicas em relação ao ciclo de negócios, os diferentes tipos de choques, crescimento econômico e política macroeconômica. Então, vamos começar? A definição de macroeconomia nós já vimos lá nos conceitos básicos de economia. Vamos retomar aqui. A macroeconomia, ela ocupa-se do comportamento global do sistema econômico, refletido em um número reduzido de variáveis, como crescimento, emprego, investimento, consumo, nível de preços, comércio exterior, entre outras variáveis. Que tal nós falarmos um pouquinho mais sobre crescimento? E para falarmos sobre crescimento, nós vamos falar sobre produção inicialmente e na sequência sobre PIB. Produção. Como nós definimos a produção? Bem, nós definimos a partir da função de produção agregada. A produção das empresas que nós vimos lá em microeconomia. E para as empresas produzirem, o que elas precisam? Elas precisam utilizar os fatores de produção. A nossa função de produção agregada, ela é representada pela seguinte equação. Acompanhem comigo. O Y representa o produto agregado dentro da economia. Tudo que nós produzimos de bens e serviços na economia num determinado período de tempo. Essa produção, ela é uma função de K, que representa para a gente a soma de todas as fábricas, prédios de escritório, maquinários. É todo o conjunto de capital utilizado para se produzir dentro da economia. O N representa para a gente a mão de obra, o número de trabalhadores dentro dessa economia. Por fim, o A. O A representa o progresso tecnológico e nós sabemos que o progresso tecnológico reduz o número de trabalhadores necessários para se obter uma quantidade determinada de produto dentro da economia. Os fatores de produção, capital, mão de obra, nós já conversamos muito no tópico de microeconomia. Que tal nós falarmos um pouquinho mais sobre o progresso tecnológico aqui em macroeconomia? Observem comigo o comportamento da função de produção quando existe um aumento do estado de tecnologia dentro da economia. Quando nós temos uma determinada quantidade de fatores de produção empregadas na produção de um determinado bem ou serviço, nós conseguimos, com o aumento dessa quantidade, atingir níveis cada vez maiores de produto dentro da economia. Nesse gráfico, nós temos no nosso eixo vertical o produto por trabalhador dentro da economia e no nosso eixo horizontal o capital por trabalhador dentro da economia. Na função de produção, a primeira que nós vemos mais próxima do eixo horizontal, nós temos a quantidade produzida, então, de produtos, bens e serviços por trabalhador com o aumento da quantidade de capital por trabalhador. Mas o que aconteceria na economia se nós tivéssemos o progresso tecnológico? Nós conseguiríamos um deslocamento da nossa função de produção, que passaria a ser essa função de produção linha. O que ela representa? Ela representa que com a mesma quantidade A de capital por trabalhador, nós não produziríamos mais apenas a linha de produto por trabalhador. Nós conseguiríamos passar a produzir dentro dessa economia a quantidade B' de produto por trabalhador
a partir do momento que nós temos o progresso tecnológico. Vejam então que o progresso tecnológico permite que a gente consiga produzir uma maior quantidade de produto dentro da economia com a mesma quantidade de fatores de produção. Vamos falar um pouquinho agora da nossa principal medida do produto agregado, que é o produto interno bruto. Como nós calculamos o produto interno bruto? Ele pode ser calculado, por exemplo, pela ótica da produção, ou seja, nós estamos somando tudo que está sendo produzido dentro da nossa economia nos nossos 3 principais setores: agricultura, indústria e serviços. Mas nós podemos calcular também o PIB de outra forma. Nós podemos calcular o PIB pelo valor dos bens finais e dos serviços que são produzidos em uma economia num determinado período de tempo, lembrando que bem final é aquele destinado diretamente ao consumidor final e o bem intermediário é aquele empregado na produção de outro bem. Mas existem mais 2 formas de se calcular o PIB, e são elas: pelo valor agregado, pela soma do valor agregado na economia num determinado período de tempo, lembrando que valor agregado corresponde ao valor da produção de uma empresa descontado dos bens intermediários utilizados na produção. Por fim, o PIB também é a soma das rendas na economia em um dado período de tempo. Mas não se preocupem, nós não precisamos calcular o PIB. O PIB é informado pelo IBGE com dados trimestrais e anuais. Por exemplo, no ano de 2021, o nosso PIB atingiu 8,9 trilhões de reais. Por que é importante nós acompanharmos o desempenho do PIB? Em primeiro lugar, porque nós estamos analisando a evolução do PIB ao longo do tempo, comparando o seu desempenho ano a ano. Nós também podemos avaliar o desempenho do PIB numa comparação internacional, ou seja, nós vamos comparar com os PIBs de diferentes países, verificando os diferentes tamanhos das economias. E por fim, nós também podemos analisar a evolução do PIB per capita. Mas o que é o PIB per capita? É o PIB dividido pela população do país. O que significa isso? Significa o que mais ou menos cada indivíduo dentro da nossa sociedade receberia se nós não tivéssemos nenhuma desigualdade. Falando em desigualdade, é importante perceber que o PIB ele não considera a distribuição de renda, nem a qualidade de vida, nem a educação, nem a saúde. Ele é uma medida de crescimento econômico. Para nós avaliarmos a distribuição de renda, a qualidade de vida, os investimentos em educação e em saúde, nós trabalhamos com um outro conceito, que é o conceito de desenvolvimento econômico. Mas é lógico que para nós conseguirmos o desenvolvimento, nós precisamos, em primeiro lugar, que haja crescimento econômico. Não há desenvolvimento de uma sociedade sem o crescimento da economia. O PIB é a principal variável macroeconômica para nós analisarmos o desempenho de uma economia, mas há outras variáveis também extremamente importantes. E eu trago para vocês desemprego e inflação. Desemprego e inflação também nos revelam o desempenho de uma economia. No caso do desemprego especificamente, nós podemos falar da lei de Ockham, que mostra essa relação entre a variação da taxa de desemprego e do crescimento do PIB. Quem nos apresenta essa lei é o Arthur Ockham, e ele vai nos dizer o seguinte: o alto crescimento do produto está associado a uma queda da taxa de desemprego. Ou seja, quando nós temos uma taxa de desemprego baixa dentro da economia, nós podemos supor que a economia está numa fase de crescimento.
Ou seja, eu estou contratando mais mão de obra para essa economia. Mas um baixo crescimento do produto está associado a um aumento da taxa de desemprego. Ou seja, se eu analiso a evolução da taxa de desemprego, eu posso perceber que em momentos onde a taxa de desemprego é elevada, é provável que nós estejamos enfrentando uma desaceleração da nossa economia com uma redução da criação de postos de trabalho. Agora, analisando a relação entre inflação e desemprego, nós também podemos avaliar o desempenho de uma economia. E neste caso, nós trazemos o Phillips com a curva de Phillips. E o que o economista Phillips nos diz? Quando a taxa de desemprego está baixa, a inflação tende a aumentar. Se eu tenho uma taxa de desemprego baixa, eu tenho uma contratação maior de mão de obra dentro dessa economia. Então, são mais trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, recebendo salários e ampliando o consumo de bens e serviços. Consequentemente, nós temos uma pressão no aumento do nível geral de preços, gerando o que nós chamamos de inflação. E é lógico, quando nós temos uma taxa de desemprego alta, a inflação tende a cair. Por quê? Uma taxa de desemprego alta determina para a gente uma desaceleração dessa economia, um menor número de indivíduos inseridos dentro do mercado de trabalho, um menor volume de salários sendo recebidos e, consequentemente, uma queda do consumo dentro da economia, levando a uma queda do nível geral de preços. Quando nós analisamos todas essas variáveis macroeconômicas, a produção, o desemprego, o nível geral de preços, nós percebemos que a evolução dessas variáveis, ela não se dá de uma forma tranquila. Existe uma oscilação, que é o que nós chamamos de flutuações. E nós nos perguntamos, o que são essas flutuações? Como nós explicamos que as variáveis se movimentam em ciclos, ou seja, períodos de expansão e períodos de contração ao longo do tempo? O que é importante nós observarmos que a economia ela tende a crescer ao longo do tempo, mas sempre de uma maneira irregular. Existe uma oscilação da economia ao longo de uma trajetória de crescimento. Crescimento econômico, ele é um fenômeno de longo prazo. No longo prazo, o nosso produto, o nosso PIB dentro da economia, ele se eleva. Mas quando nós analisamos no curto prazo, nós observamos que esse PIB ele oscila ao longo dessa trajetória de crescimento. E é isso que nós chamamos de ciclo. Então, o que nós observamos? Desemprego, PIB, inflação possuem um comportamento cíclico. Eu trago para vocês alguns dados mais recentes do desemprego, de acordo com a nossa PNAD contínua, foi de 8,7% no terceiro trimestre de 2022. A variação do PIB no acumulado de 4 trimestres, considerando até o terceiro trimestre de 2022, foi de 3%. E a inflação, o IPCA mensal, foi de 0,62% em dezembro de 2022. Se nós acompanhássemos a evolução apenas dessas 3 variáveis, nós perceberíamos que elas se movimentariam nessa forma cíclica. E é isso que nós vamos tentar entender um pouco mais discutindo os chamados ciclos de negócios dentro da economia. E o que é um ciclo econômico? É um movimento para cima e para baixo da produção, do emprego, do consumo, do investimento e de outras variáveis econômicas relevantes. São perturbações do sistema econômico relativamente ao que nós chamamos de um estado de equilíbrio. Ou seja, ao longo prazo nós temos uma trajetória de crescimento da economia e nós oscilamos ao longo dessa trajetória de crescimento.
Nós podemos observar nessa ilustração o que seria um ciclo, com as suas diferentes fases. Eu tenho períodos de crescimento positivo do PIB, que são chamados de expansão, períodos de crescimento negativo do PIB, que são chamados de recessão. O ponto mais baixo da atividade econômica é nomeado como fundo, e pico é o ponto mais alto do ciclo, seguido de um período de contração. A tendência é essa trajetória de longo prazo, que é o crescimento médio da variável. Então, nós percebemos que o ciclo é formado por esse período de expansão da economia, atingindo um pico, uma fase de contração, quando nós chegamos na recessão da economia, e uma nova fase de recuperação dessa economia. Essas são as 4 fases de um ciclo de negócios. As flutuações, elas variam entre os países no que diz respeito à regularidade, à magnitude e também às causas, mas existe o compartilhamento de algumas características gerais, que permite, então, a criação de uma teoria dos ciclos econômicos. Essa teoria, ela está preocupada com o fato das economias não crescerem de modo suave, mas apresentarem essas flutuações recorrentes. Então, a produção agregada, ela flutua, e ela vai flutuar de um modo mais marcante nas economias capitalistas. Vocês estão lembrados dos sistemas econômicos? Nós temos as economias capitalistas e as economias socialistas. No caso das economias capitalistas, das economias abertas, elas estão mais vulneráveis a diferentes choques. E nós já vamos conversar sobre os 3 tipos de choques. No caso das economias socialistas, o sistema econômico socialistas são economias mais fechadas, onde existe um poder maior do governo sobre a atividade econômica. Então, não são tão afetadas por esses choques. Um ciclo consiste, portanto, em períodos de expansão que ocorrem ao mesmo tempo em muitas atividades econômicas, seguidas por contrações, recessões e recuperações igualmente generalizadas, que se fundem num ciclo seguinte. Cada ciclo é formado por essas 4 etapas e um ciclo termina quando se inicia o ciclo seguinte. Mas observem, essa sequência de mudanças, ela é repetitiva, mas ela não é periódica. Nós não conseguimos determinar, como os nossos colegas, a chamada teoria determinante dos ciclos de negócios, que periodicamente, a cada 2 anos, a cada 3 anos, nós teríamos um crescimento da economia ou uma fase de recessão. Os ciclos de negócios, eles variam mais ou menos de 1 ano até 10 ou 12 anos. Os ciclos de negócios, eles são uma particularidade dos chamados ciclos econômicos, os chamados grandes ciclos econômicos de Schumpeter, gerados pela inovação. Nesse caso, são ciclos que podem durar até 100 anos, observando todo o impacto que aquela inovação tem sobre a economia. Nós estamos analisando um período menor desse ciclo, nomeado como ciclo de negócios, ao longo mais ou menos de 1 ano até uma década. O período de duração desse crescimento da economia, a contração da economia, a fase de recessão e uma fase de recuperação pode demorar, portanto, em torno de 1 ano até mais ou menos uma década. Quando nós analisamos as diferentes variáveis macroeconômicas, nós podemos percebê-las com um comportamento específico em relação a esses ciclos. Vocês estão lembrados que nós conversamos sobre o PIB, sobre a produção de bens e serviços, mas eu também trouxe para vocês 2 variáveis que são extremamente importantes para a gente analisar o desempenho da economia, como, por exemplo, desemprego e inflação.
como será o comportamento dessas variáveis quando a gente tem uma fase de expansão da economia ou de contração da economia? Mas vamos pensar em outras variáveis macroeconômicas, como taxa de juros, como falências, entre outras. E aí nós podemos classificar as diferentes variáveis macroeconômicas em 3 classificações: procíclicas, contracíclicas e acíclicas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas agora. No que se refere à classificação das variáveis macroeconômicas, as variáveis nomeadas como procíclicas são aquelas que tendem a aumentar durante as expansões e a cair nas contrações. Então, observem, quando eu tenho conhecimento sobre o comportamento das variáveis macroeconômicas, eu já consigo antecipar o que vai acontecer dentro da economia em momentos de crescimento econômico ou em momentos de contração da economia ou mesmo numa fase de recessão. No caso das variáveis procíclicas, ela segue exatamente esse comportamento da evolução do PIB. Nós temos um conjunto que possui uma maior conformidade com o ciclo, como, por exemplo, a produção agregada, a produção setorial, os lucros de negócios, a taxa de juros de curto prazo e o nível de preço. Quando existe esse crescimento da economia, essas variáveis também estão crescendo. Algumas variáveis possuem esse comportamento procíclico, mas têm uma conformidade um pouco menor com o ciclo. Elas demoram um pouquinho mais para responder a essas fases de crescimento ou essas fases de retração da economia. Como exemplo, nós teríamos a produção de não duráveis, produção de produtos agrícolas e recursos naturais, preços de produtos agrícolas e recursos naturais e a taxa de juros de longo prazo. Então, observem, quando eu avalio a evolução do PIB ao longo de um determinado período de tempo, eu já consigo prever o comportamento das variáveis macroeconômicas. No caso das variáveis procíclicas, elas vão ter o mesmo comportamento da evolução do PIB. No caso das variáveis contracíclicas, elas têm um comportamento oposto ao comportamento do PIB. Ou seja, no momento que existe um aumento da economia, um crescimento econômico, essas variáveis estão caindo. E nos períodos de recessão, existe uma ampliação dessas variáveis macroeconômicas. Então, elas tendem a aumentar nas recessões e a cair nas expansões. Alguns exemplos de variáveis macroeconômicas contracíclicas são o estoque de bens acabados, o estoque de insumos de produção, taxa de desemprego, falência. Se a economia está crescendo, nós mantemos um nível bastante reduzido de estoques dentro da nossa atividade produtiva, porque nós estamos produzindo e comercializando cada vez mais. Mas se a economia está entrando numa fase de contração ou mesmo recessão, é provável que se amplie o estoque tanto de bens acabados quanto de insumos de produção. Já conversamos sobre a relação entre o desemprego, a taxa de desemprego e o crescimento econômico. Em momentos de crescimento econômico, o emprego está crescendo e a taxa de desemprego está caindo. E em momentos de recessão, nós temos uma queda do emprego dentro da economia e, consequentemente, um aumento da taxa de desemprego. O mesmo ocorre com as falências. Por fim, nós temos as variáveis chamadas de acíclicas, e essa é fácil de lembrar. Exportação. Ela não se movimenta ao mesmo tempo que o nosso ciclo. As exportações do nosso país dependem dos ciclos de crescimento dos países importadores e não do nosso ciclo de crescimento. Se nós ampliamos as exportações de soja, por exemplo, nós podemos ter um aumento de produção de soja. A variável produção de soja, ela é procíclica, mas a variável exportação de soja,
ela independe do nosso ciclo econômico. Ela está associada com o ciclo econômico dos principais importadores de soja, como por exemplo a China. Se a China tem uma fase de crescimento econômico, ela naturalmente amplia a importação de commodities. Entre as commodities, a soja brasileira. Mas se a China começa a entrar numa fase de desaceleração da economia, consequentemente, ela reduz as importações de soja. E, portanto, nós reduzimos as nossas exportações desta commodity. Então, a única variável acíclica que nós temos é a variável exportação. Ela não tem relação com o nosso ciclo econômico, mas ela está relacionada ao ciclo econômico do país importador. Nós vamos falar um pouco agora sobre os choques. Nós conversamos no início desse tópico sobre ciclos que existe uma trajetória de crescimento da economia. Mas quando nós analisamos no curto prazo, nós percebemos que existe uma oscilação ao longo dessa trajetória de crescimento. O que será que provoca uma expansão do PIB? Ou que provoca uma contração do PIB? E aí nós podemos observar que as nossas economias, elas constantemente são afetadas por choques. E os choques podem ser classificados em 3 tipos: os choques de oferta, os choques políticos e os choques de demanda privada. Nós vamos conversar um pouco agora sobre cada um deles. Quando nós analisamos o choque de oferta, nós estamos falando de um choque que afeta principalmente o lado da produção da economia. São, por exemplo, o avanço tecnológico, alterações climáticas, desastres naturais, descoberta de novos recursos, alteração do preço internacional das matérias-primas. Esses choques, eles são tanto positivos quanto negativos. Quando eles são choques positivos, quando nós temos um avanço tecnológico ou um período climático positivo que gera uma super safra ou de repente uma queda do preço do barril do petróleo, nós temos uma fase de expansão da economia. É isso que nós nomeamos como um choque positivo. Ao contrário, um choque negativo aconteceria se nós tivéssemos algum tipo de retrocesso tecnológico ou um período climático não favorável para a nossa colheita ou um aumento do preço, por exemplo, do barril do petróleo. É isso que nós nomearíamos como um choque negativo. Os choques de oferta, eles afetam principalmente esse lado da produção. Vamos lembrar, principalmente tecnologia, alterações climáticas e alteração dos preços internacionais dos principais insumos. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre os chamados choques políticos. No caso de choques políticos, nós estamos nos referindo exclusivamente às autoridades macroeconômicas tomando decisões de política macroeconômica. E eu afeto principalmente o lado da demanda, ou seja, alterações da oferta de moeda, da taxa cambial ou mesmo na política fiscal. O choque político é sempre relacionado à política macroeconômica. Se por acaso eu tenho algum movimento político que gera alguma incerteza no mercado, não é classificado como um choque político. Ele é um choque de demanda privada e a gente já vai conversar sobre isso. E por fim, nós temos os chamados choques de demanda privada, que podem ser provocados pela variação das expectativas quanto ao futuro da economia, variação de investimentos, variação dos gastos com consumo, ou seja, as expectativas dos consumidores e dos investidores em relação ao futuro da economia. Se eu tenho uma expectativa positiva em relação ao crescimento da economia, eu realizo investimentos, eu amplio a capacidade produtiva instalada, eu adquiro mais bens e serviços. Mas se a minha expectativa em relação ao futuro não é positiva, qual vai ser a minha decisão? Não realizar investimento e nem gastos com consumo nesse momento. Os choques de demanda privada podem ter origem no país em questão ou podem também ser transmitidos do exterior
por meio das relações de comércio internacional ou de elos financeiros. É o que nós observamos, por exemplo, na crise do subprime, que ocorreu no final ali de 2008, 2009, quando nós tivemos um choque que impactou toda a economia mundial, com um caso específico dentro da economia estadunidense. Os choques de demanda privada mexem no que nós chamamos de expectativas. E eu trago para vocês 3 capas da The Economist de 3 períodos distintos: o ano de 2009, o ano de 2013 e o ano de 2016. O que essas capas mostravam para os investidores e para os consumidores? No primeiro momento que a economia brasileira estava decolando, então estávamos com uma expectativa positiva sobre o crescimento da economia brasileira. Neste momento, nós realizamos investimentos, nós ampliamos os nossos gastos. Alguns anos depois, aquela expectativa de crescimento em relação à economia brasileira não era tão otimista assim. E nós já temos no ano de 2013, então 4 anos depois, uma expectativa negativa em relação ao crescimento da economia. Não preciso nem dizer para vocês que no ano de 2016, com baixo crescimento da economia brasileira, leva-se então a última capa da The Economist com um pedido de socorro do nosso Cristo Redentor. Vejam como nós estamos trabalhando com as expectativas do mercado em relação ao futuro da economia brasileira em 3 períodos distintos. Vamos conversar um pouco agora sobre crescimento econômico. Eu tenho trabalhado com vocês com esse período de curto, de médio prazo na evolução do PIB, que são chamados ciclos econômicos. Mas nós sabemos que no longo prazo nós temos uma trajetória de crescimento da economia. E o crescimento econômico ele é tão importante que é um dos grandes objetivos de todos os governos. Dentre 4 grandes objetivos, todos os governos começam dizendo que buscam o crescimento da economia, a estabilidade de preços, a distribuição mais equitativa da renda e o equilíbrio das contas externas. Mas para nós conseguirmos a estabilidade de preços, uma distribuição mais equitativa da renda e o equilíbrio das contas externas, sim, nós precisamos de crescimento econômico. E nós vamos conversar um pouquinho sobre os determinantes desse crescimento econômico no curto e no longo prazo. No curto prazo, o crescimento econômico ele é puxado pela demanda agregada. Nesse caso, é influenciado principalmente pelas políticas econômicas. E quando eu falo das políticas macroeconômicas, eu falo da política fiscal, com o gasto do governo e com a arrecadação do governo, G gastos, T a tributação, a política monetária e a taxa de juros, o nosso I, e a nossa política cambial e o E, a nossa taxa de câmbio. Qual seria o efeito de uma política expansionista, monetária, fiscal, cambial, buscando esse crescimento da economia? É isso que nós vamos ver agora no curto prazo. Quando nós falamos de uma política fiscal expansionista, nós estamos adotando uma política fiscal que busca reduzir os impostos e aumentar os gastos do governo. O efeito disso é um estímulo tanto ao consumo quanto ao investimento. A consequência é a expansão da produção e a expansão do emprego dentro da economia. Ou seja, nós estamos gerando uma estratégia de crescimento via uma política fiscal expansionista. Mas é claro que nós temos um efeito colateral. Se eu não tenho como ofertar uma quantidade maior de bens e serviços tão rápido dentro da economia, a partir do momento que eu estou contratando mais mão de obra e os nossos trabalhadores passam a consumir mais, eu acabo tendo uma pressão sobre o nível geral de preços, causando o que nós chamamos como esse efeito colateral, o aumento da inflação dentro da economia. Por isso que é tão importante para os nossos governos gerar crescimento com a estabilidade dos preços.
Agora, pensando numa política monetária expansionista, nós adotaríamos como instrumentos uma redução dos juros e uma elevação do crédito. Eu estou, de alguma forma, estimulando tanto o consumo de unidades familiares quanto os investimentos realizados pelas empresas. Qual seria o resultado disso? Também a expansão da produção e a expansão do emprego. A política monetária expansionista, ela estimula o crescimento econômico, mas de novo nós temos um efeito colateral. Se eu não consigo ofertar uma quantidade de bens e serviços no mesmo ritmo de crescimento dessa demanda, nós acabamos tendo uma pressão sobre o nível geral de preços e, consequentemente, nós temos a inflação. Por fim, quando nós trabalhamos com a política cambial, nós podemos adotar uma política de desvalorização cambial. Neste caso, nós temos uma redução dos preços das exportações em dólares e um aumento do preço das importações em reais. Nós percebemos claramente que o efeito disso é um aumento das nossas exportações e, consequentemente, uma queda das nossas importações. O resultado é a expansão do produto e a expansão do emprego, ou seja, estamos gerando esse crescimento curto prazo dentro da nossa economia, mas de novo nós temos o efeito colateral, que é o aumento da inflação. Nós buscamos sempre esse crescimento da economia com uma redução do nível geral de preços. Já no longo prazo, o crescimento econômico ele é determinado pelo lado da oferta. Nesse caso, nós voltamos a falar dos nossos fatores de produção: estoque de capital, trabalho, terra, mas aqui tem um elemento que é fundamental para nós pensarmos no crescimento econômico de longo prazo: tecnologia e educação, que levam ao aumento de produtividade. Para se conseguir um crescimento sustentado dentro da economia, nós precisamos investir em progresso tecnológico e agora não apenas em trabalho, mas em capital humano. Nós precisamos associar esse trabalhador a um nível maior de qualificação. É isso que gera, de fato, um aumento de produtividade dentro da economia. Esse aspecto é tão importante que no ano de 2018 nós tivemos um premiado no Nobel de Economia, que era o Paul Romer, que é um dos grandes teóricos do crescimento endógeno, que sempre destacaram a importância do progresso tecnológico como uma política definida de Estado para gerar o crescimento sustentado dentro da economia, ou seja, esse crescimento contínuo dentro da economia. Mas é importante observarmos que no momento atual não basta apenas discutirmos a necessidade de um crescimento sustentado, mas também a importância de um crescimento sustentável. É por isso que nesse mesmo ano o Romer dividiu o Nobel de Economia com o William Nordhaus, que é um economista preocupado com o crescimento sustentável. Então nós temos uma relação direta aqui entre economia e clima, preocupação com o meio ambiente. É por isso que cada vez mais nós falamos que o crescimento ele precisa ser ao mesmo tempo sustentado, com progresso tecnológico, com ampliação do capital humano dado pelo investimento em educação e ao mesmo tempo sustentável, preocupado com as questões ambientais. Nós observamos, portanto, neste módulo de macroeconomia, que foram diferentes temas discutindo principalmente esse crescimento econômico. No curto, no médio prazo, nós analisamos esse crescimento a partir dessa abordagem dos ciclos. E no longo prazo, nós observamos que além do investimento que deve ser feito em capital, terra e mão de obra, nós precisamos concentrar o nosso avanço da economia em progresso tecnológico, em qualificação da mão de obra e, por fim, preocupação com o meio ambiente. Nesse final de módulo, eu proponho algumas questões de reflexão para vocês. Como explicar que as variáveis macroeconômicas se movimentam em ciclos?
com períodos de expansão e de contração. Vocês já conseguem explicar isso? Quais são os fatores do crescimento econômico? Nós vimos os fatores do crescimento no curto e no longo prazo. E qual é o papel das políticas macroeconômicas em relação ao crescimento econômico? A partir de agora, nós já conversamos sobre conceitos básicos de economia, sobre microeconomia e macroeconomia nas nossas aulas. Mas eu quero vê-los na nossa comunidade fazendo uma revisão desses conteúdos, desenvolvendo alguns exercícios e, é claro, desenvolvendo também as nossas atividades avaliativas. Então, eu sigo com vocês na nossa comunidade, revisando os diferentes tópicos trabalhados em economia. Bom estudo para vocês! Tchau!